Minha gente, você sabe que pode contar conosco através do nosso WhatsApp. Coloca na tela aqui, Lucão. 3449-4618. 3449-4618 é o nosso WhatsApp para você. É o WhatsApp para você fazer a sua reclamação, a sua observação, algo que você esteja precisando, que pode contar com a gente também. 3449-4618, porque é através do WhatsApp, através das ruas, nas nossas reportagens, nós estamos também de olho sempre junto com você. Estivemos nas ruas nesta semana e nós também precisamos trazer uma situação para você. Quando a gente fala de saúde pública, nós trazemos sempre casos estarrecedores, onde a população pede ajuda, onde o povo pede ajuda e normalmente não tem. Normalmente demora, normalmente é um caos na saúde pública, seja aqui em Campinas, seja na nossa região, não interessa. Precisou de saúde, a gente tem fila de espera, demora no atendimento, escassez de remédio e por aí vai. E por aí vai. O reflexo que nós vamos trazer nesta manhã de quarta-feira aqui, na abertura do Tá No Ar Campinas, é de uma mãe desesperada há mais de 3 anos, porque tem um filho de 17, precisando fazer uma cirurgia. Uma cirurgia, inclusive, é algo que chama peito escavado, uma deformidade na região torácica. Ocorre quando o osso externo do tórax é afundado, em casos mais graves, parece um buraco escavado no peito. Só que isso atrapalha a rotina, só que isso intervém em algumas situações e preocupa em âmbito de saúde. E uma mãe vendo isso do próprio filho é terrível, terrível. Você imagina você precisar de ajuda, precisar da saúde pública e por diversas vezes pedir essa ajuda, sendo algo que a gente paga imposto para isso, nós pagamos impostos para efetivamente a gente ter um pouco de saúde quando precisa, porque ninguém gosta de ir para o hospital, ninguém gosta de fazer cirurgia, ninguém gosta de precisar do sistema de saúde brasileiro. Ninguém. Mas quando precisa, a gente vai, se submete a isso. Nós vamos trazer esse caso para você agora, abrindo o Tá No Ar Campinas, às 10h07. Um jovem esperando há mais de 3 anos por uma cirurgia torácica. Nós vamos falar ao vivo agora com o repórter Fábio Oliveira, que traz essas informações, como é que se procedeu toda essa situação. Fabião, bom dia para você, meu amigo, boa quarta-feira. Excelente quarta-feira para você também, Júlio, para quem acompanha aqui o nosso Tá No Ar Campinas, exatamente. Nós estamos aqui no bairro Santa Genebra, em Campinas, para ser mais exato, na casa da Josefa e também do Pedro. Daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho mais da história do Pedro, também da Josefa aqui, mas a situação é essa, né? O Pedro aguarda por pelo menos aí 3 anos por essa cirurgia, né? E aguarda aqui angustiosamente. A mãe também desesperada, vendo a situação do filho, as condições do filho, não aguenta mais, Júlio, não aguenta mais esperar, como você disse, precisa dessa cirurgia. Ah, mas aí você pergunta, essa cirurgia seria uma cirurgia para a parte estética? Seria uma cirurgia... Não. Essa cirurgia é uma cirurgia para o Pedro. Essa cirurgia é uma cirurgia para o Pedro não precisar tomar remédio daqui 2 anos, 3 anos, o remédio que ele teria que tomar daqui 50, 60 anos. Nós estamos aqui exatamente, vamos conversar com a mãe, com a Josefa aqui, que atendeu a gente aqui tão bem, e nós vamos relatar um pouquinho, eu vou até sentar do lado dela aqui. Josefa, primeiramente, bom dia. Bom dia. Obrigado por atender a gente, nós estamos ao vivo no Tá No Ar Campinas. Eu queria que você explicasse, antes de mais nada, como que você encontrou, como que chegou essa história pra gente? Olha, eu fui no dentista, aí eu desci no centro da cidade para comprar um chaveiro para a chave do meu filho, e eu vi a Larissa fazendo reportagem, eu parei e fiquei esperando a reportagem terminar, e depois fui lá e conversei com ela, aí ela pegou, anotou todos os dados e falou assim, que vocês iam entrar em contato comigo. Assim, eu fiquei muito angustiada, assim, porque assim, geralmente todo mundo fala assim para mim, eu vou fazer, e nunca faz. Mas ontem de manhã, quando eu vi o meu celular cheio de mensagem, isso dali para mim foi uma felicidade muito grande, porque assim, pela primeira vez, alguém se importou com o meu caso, alguém se importou com o caso do meu filho. Isso aqui, Júlio, que a mãe está relatando pra gente, não é algo assim que, já foi falado em diversos locais, foi falado em diversas
chamou a atenção de diversos outros locais, mas ninguém veio até aqui. Nós somos a primeira equipe de reportagem que estamos aqui para mostrar esse caso aqui, o caso da mãe e o caso do Pedro também. Vamos falar do Pedro. Como que vocês descobriram que ele precisa dessa cirurgia? Vamos falar antes, como que era o Pedro até os 12 anos? O Pedro nasceu uma criança perfeita, saudável, ele não tinha nada. Até os 12 anos ele era normal. E do nada começou a ficar afundando e assim, todo mundo dizia, não sei o que, leva no médico, pode ser alguma coisa. E cada vez foi afundando mais. Aí a gente passou por um médico que é especializado na área. E aí ele pegou e falou assim que pediu todos os exames, eu fiz. Aí ele pegou, contou uma coisa assim para mim absurda. Ele falou olha, se o seu filho não fazer a cirurgia, ele vai morrer. Aí ele me deixou em pânico. Eu fiquei muito nervosa, chorei muito. Aí eu liguei para a madrinha dele. O médico está responsável por fazer a cirurgia dele. Aí eu fui, passei pela consulta com ele, mostrei tudo para ele, ele explicou tudo direitinho, que meu filho precisava fazer cirurgia. Aí ele perguntou se eu queria fazer particular. Aí eu perguntei qual seria o valor da cirurgia. Aí ele falou que era 90 mil. Eu não tenho esse dinheiro. Para quem trabalha e paga aluguel, não tem. Aí ele pegou e falou assim, eu vou encaminhar vocês para o Marugate, que lá vocês vão brigar com a prefeitura. Só que até agora, meu filho já fez todos os exames, meu filho já passou pelo anestesista. A gente esperou, para esse mês, o mês de janeiro, a gente recebeu uma carta para o médico dizendo que o diretor está se recusando a comprar o material. Eu acho isso muito injusto, porque a gente paga imposto muito caro. E quantas vezes, né, você já chegou a fazer aí toda a correria com o Pedro e quantos nãos, digamos assim, vocês já receberam? Muitos não. Uma vez eu saí daqui meia-noite com meu filho para o Marugate, porque ele estava passando muito mal. Eu saí lá 2 horas da manhã, fui caminhando do Marugate até o terminal central para pegar o Corujão para trazer a gente em casa. E meu filho fazia o pré-militar, um dia ele foi fazer a parte lá de correr, e na primeira corrida ele começou a passar mal e chegou a desmaiar, e eu já fui lá com água para dar para ele, e todo mundo disse, não, ele vai melhorar, mas não ia melhorar, ele estava pálido, não sei o quê. A primeira coisa que ele fica é pálido, a boca dele fica roxa, e ele fica sem ar. E isso, para muita gente, assim, não é nada, mas para mim, que sou mãe, para quem que é mãe, a gente é uma dor no peito tão grande, assim, não poder fazer nada, a gente se sente uma pessoa inútil. Porque assim, você vê o seu filho ali passando mal e você não pode fazer nada. Fala uma coisa para mim também, Josefa, aproveitando já que nós estamos aqui, queria que você falasse também como que você vê hoje o Pedro, né, com essas condições que ele tem. Olha, o Pedro, ele não tira a blusa na frente de ninguém. O Pedro não faz nenhum tipo de esporte, porque assim, ele não consegue fazer. Ele não participa de nada. Sempre quando alguém está com a blusa normal, o pessoal pergunta, ele tem vergonha de falar o que ele tem e tudo. E assim, eu acho que é constrangedor para ele e é constrangedor para mim também. E assim, ele se sente mal. Muita gente fala assim, é estética. Mas o médico falou que não é estética. A última vez que a gente falou para ele, ele até pediu um monte de exame. Está tudo parado lá no Marugate, que até agora eles não chamaram para fazer o exame do meu filho. Porque ele falou, gente, que não é estética do meu filho. Quando o meu filho tiver 20 anos, ele vai estar tomando remédio de pessoa de 90 anos. Tá vendo só, Júlia? Isso aqui não é só apenas o relato da mãe, né? Bate o desespero, né? Também, né? Bate o desespero muito grande. Porque a pessoa se sente incapaz, não tem capacidade, não dá para fazer nada. Pedir ajuda para os órgãos públicos, mas assim, eles ignoram. Eles ignoram porque assim, não é eles. Eu cheguei a perguntar para o médico, ele falou assim, mas isso não dói. Não, eu sei que eu fui ignorante. Eu perguntei se você tem esse problema. Ele disse, não. Alguém da sua família tem? Não. Então como você pode dizer que não dói? Júlia, esse relato até a gente estava comentando aqui, a gente chegou um pouco mais cedo aqui para conversar, para entender a história. Alguns médicos falaram assim, viu, Pedro, isso daí vai passar, faz academia que passa. Não tem dor nenhuma, mas quem que está sentindo a dor é o Pedro. Não são ali especialistas, digamos assim, não está sentindo a dor que ele está sentindo aqui, que ele acabou relatando pra gente, que daqui a pouquinho nós vamos falar com ele para você entender um pouco melhor sobre isso. Júlio, nós estamos aqui, a mãe está na escuta, se você tiver alguma pergunta, fica à vontade, estamos aqui à disposição. Júlio.
Tenho sim, Josefa. Eu primeiro gostaria de saber se você está me escutando bem. Você me escuta bem, Josefa? Está escutando bem, Júlio? Bom dia, estou bem sim. Josefa, obrigado por atender a nossa reportagem. A gente, pega um caso como esse, que é um reflexo, na verdade, do sistema de saúde brasileiro, né? Essa falta de atenção, essa falta de empatia que normalmente, os órgãos de saúde têm com relação às pessoas que realmente precisam de ajuda, porque ninguém quer estar numa situação dessa, ninguém quer ir para a porta lá do hospital pedir ajuda. É o que a gente estava falando agora. E ver um filho passando por isso, a gente vai de unhas e dentes buscando uma situação. É o teu caso, né? Nesse caso a gente vira uma leoa e você se sente mais incapaz ainda, porque assim, você vê da pessoa falar assim, não dá, o hospital não quer colaborar, o diretor não quer assinar para comprar o material, então a pessoa se sente incapacitada de qualquer coisa. O médico que diagnosticou, o seu filho, como com essa, digamos, uma deformidade aí na parte torácica, há uma contradição de médicos. Eu acho assim, que um fala uma coisa, outro fala outra, mas quem sente, na verdade, toda a situação e as circunstâncias desse tipo de deformidade é justamente o seu filho. E você vê ele passar isso que é o pior. Quem vê eu vejo meu filho passar, algumas pessoas mais próximas vê ele passar. Meu filho não tira a roupa na frente de ninguém, não tira a blusa. Se ele vai para algum lugar que tem piscina, coisa assim, ele não tira a camisa de jeito nenhum, porque ele tem muita vergonha. Não tenha dúvida, né? É constrangedor e o que a gente pede, na verdade, para os órgãos públicos, especificamente para a Rede Mário Gatti, é um pouco de atenção a esse caso. É que ele não precise ficar com vergonha de tirar a camisa, não precise ficar com os problemas físicos e crônicos que ele tem por conta dessa deformidade torácica, onde simplesmente a gente está pedindo, por um pouco mais de atenção. A gente está pedindo aqui, no Tá No Ar Campinas, a equipe aqui de jornalismo, está diante, na verdade, dos olhos e dos órgãos públicos, pedindo essa atenção, para que essa espera cesse, para que essa espera pare de acontecer, porque fisicamente ele está sentindo, psicologicamente ele está sentindo. Não adianta vir um médico aqui e falar, não, faz uma academia. Onde já se viu isso, gente? A gente vê tantos casos aí ultimamente de doutores, de médicos envolvidos em polêmicas, envolvidos em tanta coisa e a gente tenta não generalizar. Mas a partir do momento que vai para o âmbito da saúde e um doutor fala, faz academia que passa, é inadmissível algo assim. Por isso que nós estamos atrás desse caso, por isso que nós estamos conversando com você, Josefa. Você espera o quanto antes para que uma atenção seja feita. Há mais de 3 anos você pede isso. Eu acho assim, qual que é a sua expectativa a partir de determinado momento para que essa solução venha? Eu gostaria de falar com você também sobre essa questão de expectativa, José. Olha, a partir de agora eu quero que sim, o hospital tome conhecimento de tudo que está acontecendo e ligue e faça a cirurgia do meu filho, porque não é estética, meu filho precisa de cirurgia. E assim, eu falo assim que as coisas é de Deus. Antes de ontem eu fui na cidade, fui no dentista, parei na cidade para comprar um chaveiro para o meu filho, encontrei o pessoal, eu esperei eles fazerem a reportagem, depois conversei com a Larissa, ela pegou todos os dados, eu disse, tá, vai ser só mais um e pronto. Mas não, ontem, quando eu vi um monte de mensagem, eu fiquei muito feliz e liguei para o meu filho, falei que tinha conseguido, que vocês vinham aqui. E, assim, nem ele acreditou, porque, assim, tanta promessa que as pessoas fazem pra gente, nada acontece. Para mim, foi maravilhoso. Eu espero que o hospital tenha um pouquinho de consciência agora. Esse depoimento aqui, Júlio, não é um depoimento apenas, assim, digamos assim, da mãe que está aqui desesperada por conta do filho, do Pedro. É um depoimento de esperança, que a mãe tem esperança que essa cirurgia se realize o quanto antes possível, porque a mãe
já não aguenta mais de 3 anos esperando, o Pedro também, sendo aqui até, digamos assim, alvo de chacota, digamos assim, porque faz uma academia que resolve, não é uma simples academia que vai resolver, precisa de cirurgia. Nós vamos conversar com o Pedro também. Eu vou pedir aqui agradecer. Júlio, você tem mais alguma pergunta para a Josefa, Júlio? Por hora é só, Fabião. Pode dar prosseguimento por aí. Vamos conversar com o Pedro para ver o sentimento dele. Vamos lá então, a gente vai conversar com o Pedro, que eu vou levantar aqui, Marcos Gatti, a gente vai conversar com o Pedro. Vou pedir para a Josefa passar a escuta para o Pedro agora. Nós vamos conversar para a gente ver realmente aqui com o Pedro, ele que está, né, aqui, o pessoal fala, não, cirurgia não vai resolver, a academia resolve, mas quem sente a dor, quem sente aqui toda essa angústia, digamos assim, é o próprio Pedro, né, que está aqui também, recebeu a gente, conversou com a gente. E desenhista dos bons, viu, Júlio? Desenhista dos bons, quer ser atleta. Tava conversando com a gente sobre desenhos aqui. Deixa eu sentar aqui do lado do Pedro aqui. Pedrão, tudo bem, cara? Tudo. Maravilha. Vamos falar, o Júlio, a gente tá ao vivo aqui na Rede Família, RFTV. Queria que você falasse pro Júlio, que tá te ouvindo lá no estúdio, que isso influencia na sua vida? Como que influencia a sua vida essa parte que tá no seu peito? Influencia bastante a autoestima, questão de eu não poder seguir a carreira que eu quero no esporte, qualquer corrida, esforço físico que eu faço já é motivo de perder o ar, começar a ficar branco, passar mal, quase desmaio. Atrapalha bastante a minha vida, questão estética, não tenho coragem para sair na rua sem camisa, não tenho coragem de fazer nada, não gosto de sair de casa porque geralmente às vezes as pessoas reparam, porque não importa a blusa que eu estou vestindo, sempre tem alguma coisa que aparece das minhas costelas. E geralmente isso me incomoda bastante. E quando vocês foram até o médico, até o hospital, de que forma você viu esse atendimento? De que forma você ficou, digamos assim, desacreditado em relação a tudo isso? Olha, eu fiquei bem desacreditado a questão que o médico só olhou para mim e ele não levou nada a sério. Porque o primeiro médico que eu passei não foi o especialista, foi no postinho que eu fui. Ele simplesmente olhou para mim e falou, não é nada de urgência, você vai melhorar com o tempo, isso aí se você entrar numa academia vai resolver, tem gente que tá por coisa pior, não sei o que lá. Comecei a fazer academia, fui fazendo tudo certinho, aí fui repassar para o especialista falou, não vai resolver com o tempo, a academia pode até ajudar, mas não vai tapar, não vai desaparecer, e com o tempo vai afundar mais, infelizmente. Ou você faz a cirurgia ou você vai ter que conviver com isso. E hoje como que foi tudo isso? Como foi essa descoberta? Queria que você contasse pra gente. Foi um choque de realidade pra mim, porque na época eu tinha o quê? Uns 14 para 15 anos. E eu quero seguir carreira de esporte. Eu falei, não, como é que eu vou isso aqui eu vou no médico, vai melhorar vai melhorar, né? O médico vai me atender, vai me falar o que eu tenho que fazer. Aí quando o médico olha pra mim e fala, não vai melhorar, ou você é operado, ou você vive com isso, foi um choque de realidade, destruiu. Sonho que eu tinha de seguir no esporte foi destruído. Eu ainda tenho o desejo de seguir, mas infelizmente, enquanto não for resolvido isso, não tem como. E hoje a gente está falando sobre isso, né, Pedro? A gente fala sobre diversos casos, né? A gente vê o descaso, na verdade. Como que era o Pedro antes lá dos 12, 13 anos, antes de descobrir isso? Eu era super ativo, corria de um lado pro outro, pulava, fazia esporte, não tinha medo de fazer nada, andava na rua sem camisa, não tinha nada. Aí foi piorando com o tempo, deu os 12 anos, começou a aparecer problema, fui fazer corrida, começava a passar mal, fui andar de bicicleta, começava faltava ar, começava a pedalar, começava a ficar branco, pálido, tinha que parar para respirar, sentia dor nas costelas, na ponta, na lateral do peito, tudo começava a doer, tinha que parar. Teve caso que eu fui pedalar com meu avô, cheguei em casa branco, pálido, fui deitar na cama, cheguei no ponto de desmaiar, meu avô não deixou eu desmaiar. Era muito ativo antes, mas hoje em dia não tô mais nada, não consigo mais fazer nada direito. Vou fazer minha academia, faço bufando porque não consigo respirar direito às vezes. É isso. O que você mais gosta de fazer, digamos assim? O que você estava fazendo antigamente, hoje que você não pode mais fazer tanto? Acho que pedalar. Pedalar pra mim era a coisa que eu mais gostava de fazer. Eu vivia andando de pra cima e pra baixo de bicicleta. Hoje em dia eu já não consigo mais
porque eu vou pedalar um pouquinho daqui para casa do meu avô, chego lá quase morrendo, porque vai pedalando, chega uma hora que já começa a cansar, começa a sentir falta de ar, começa a doer as costelas, aí eu tenho que parar. Pedalar foi a coisa que mais me pegou, assim, que eu adorava pedalar de um lado pro outro, não consigo mais direito. E hoje, né, Pedro, a gente tá falando, né, a sua mãe aqui fazendo toda a correria para você. O que essa mulher representa para você? Minha mãe representa muita coisa para mim, uma pessoa que sempre vai estar aí para mim, vai batalhar sempre para me ajudar o que puder. Sempre que ela conseguir fazer alguma coisa por mim, ela vai tentar fazer. E é isso, é uma pessoa importantíssima para mim na minha vida. Não conseguiria fazer nada sem ela. Eu não gosto de sair de casa por causa do meu peito, então se não fosse por ela, nem teria conseguido correr atrás disso aqui. Tá vendo, né? Como o Júlio disse, uma leoa, né? Que acaba fazendo ali, protegendo os filhos. Que recado você deixa, né? Eu queria que você deixasse um recado ali para quem está assistindo a gente nesse momento, para os órgãos competentes também. Eu queria que você deixasse um recado. Olha, infelizmente, você não pode julgar um caso de uma pessoa por quantidade. Se uma pessoa passa mal com aquele caso, infelizmente tem que correr atrás. Um médico olhou para mim e falou: ó, seu caso, tem muita gente que tem isso aí, não tem nada, mas infelizmente eu não sou todo mundo. Se eu fosse ser todo mundo, eu estava muito feliz, eu estaria com meu peito tranquilo, mas infelizmente eu não sou. Então, se uma pessoa passa mal, nem todos são iguais. Uma pessoa vai passar mal, uma pessoa sempre vai ser diferente. Então sempre tem que dar atenção para todo mundo, independente do que tá escrito, independente todo mundo não passa mal. Você tá passando mal, tem que dar atenção, não pode ignorar, porque sempre vai ter o diferente, sempre vai ter alguém que precisa de mais atenção. Pois é, Júlio, então a gente continua aqui acompanhando esse caso, né, do Pedro, da Josefa. O Pedro também estava relatando pra gente, Júlio, a gente estava até comentando, né, Pedro, aqui agora há pouco, né, que você foi fazer um teste ali no quartel, né, como é que foi esse teste? Explica pra quem tá em casa. Era um pré-militar que eu fazia. O pré-militar era preparatório pro militar mesmo, para quando fizesse 18 entrar no militar. A prova era meio que uma prova de resistência. Eles tinham uma pista e você ia ter que dar umas 5 voltas num tempo determinado. Eu comecei a prova muito bem, eu estava trotando, estava caminhando tranquilamente. Só que teve uma hora que o tempo estava acabando, o moço falou: ó, falta tal X tempo para acabar. Nessa eu resolvi, falei: não, vou acelerar meu passo. Eu disparei na corrida. Na hora que eu disparei, eu completei a primeira volta, eu já estava branco, pálido, fui tentar continuar correndo, chegou uma hora que eu comecei a tropeçar, eu quase caí de cara no chão. Eu tive que encostar do lado do circuito, vi todo mundo passando, esbranquiçando, minha visão escurecendo. Não conseguia puxar o ar com muita dificuldade. Não consegui terminar a prova. Vi todo mundo passando por mim. O sargento veio perguntar se estava bem, eu não conseguia respirar, não conseguia nem falar direito. Aí veio minha mãe falar comigo, veio me oferecer água, não conseguia beber água, porque a mão estava trêmula, estava faltando ar, não conseguia segurar um copo. Aí terminou a prova, veio todo mundo ver o que estava acontecendo. Acho que depois de uns 20, 30 minutos eu comecei a recuperar, a ficar normal. Mas foi... como é que eu posso dizer? Foi triste, porque era uma coisa que eu antigamente conseguiria fazer com o pé nas costas, hoje em dia eu não consigo, né? Júlio, o Pedro está aqui na escuta. Se você tiver alguma pergunta, alguma questão, fica à vontade de estar aqui te ouvindo, tá, Júlio? Com certeza. Vamos falar de sonho, Pedro. Bom dia na medida do possível para você, meu amigo. Obrigado por atender a nossa reportagem. Eu queria falar para você sobre sonhos, né? Você falava que tem um sonho de ser esportista. Em qual esporte você tem esse sonho? Qual o teu sonho para a tua vida? Eu quero seguir no fisiculturismo, que é um esporte que exige muito da simetria muscular. Então ele exige que eu tenha um físico bem trabalhado, exige que eu tenha o corpo inteiro simétrico. Infelizmente, quando foi descoberto esse negócio no meu peito, foi um choque de realidade, porque não tem como, infelizmente. Se precisa ter um físico bonito e eu tenho esse buraco no peito, não tem como eu seguir no meu esporte que eu quero, não tem como eu continuar treinando, porque sempre passo mal durante os treinos, sempre sinto falta de ar. E meu sonho de vida era seguir nesse esporte, ganhar dinheiro, mas infelizmente não tenho como. Hoje, por exemplo, Pedro, você toma algum tipo de medicamento? Não, graças a Deus, hoje em dia ainda não tomo nenhum medicamento.
médico falou que se você permanecer dessa forma, com 20 anos para mais, você precisaria tomar um tipo de medicamento até para aguentar a pressão no peito sobre a parte torácica, né? Pelo tanto de falta de ar que você sente. É exatamente isso. O médico, ele falou o seguinte, por o meu peito ser afundado, eu tenho muita... Como é que eu posso dizer? Eu tenho muito a tendência a ficar corcunda. Eu fico muito corcunda porque eu apoio muito o meu corpo em cima do meu peito. Então, os remédios que eu teria que tomar seriam referentes a ficar corcunda, problemas de saúde em geral, mas geralmente seria mais em relação à postura. Sempre vai ser em relação à postura que vai ser o mais prejudicado. Hoje em dia, tanto que eu tenho até bastante dor nas costas por causa disso. Eu ando muito torto, aí eu sinto bastante dor nas costas. Hoje, a dor que você sente, basicamente, é na região da lombar, na região da coluna, é isso? Exatamente. Perfeito, Pedro. Eu quero te agradecer, viu, meu amigo, que você tem muita força aí. E assim, eu que agradeço, viu? Dentre essas notícias, dentre essas coisas que você relatou pra gente, você tem uma mãe muito especial do teu lado, como você disse, né? Uma mãe muito especial que luta de unhas e dentes para que você saia dessa situação, para que você não sinta mais essa dor, porque ela vê de perto tudo aquilo que você passa. Mas ninguém melhor do que você para expressar o que você sente pra gente. Eu quero agradecer aí pela sua disponibilidade e falar que a gente vai junto aos órgãos públicos para buscar uma solução para você, uma resposta o quanto antes, tá bom, Pedro? Tá bom, viu? Obrigado. Júlio, e para você ver, né, também, a gente estava aqui conversando com o Pedro e a mãe estava aqui do lado acompanhando a todo momento, emocionada diversas vezes, porque realmente, né, é algo, digamos assim, que a mãe está no desesperada, essa é a palavra correta, o desespero para ver o filho bem, para ver o filho fazendo o que sempre tinha feito. E quando você ouve aquela frase, não, faz uma academia que resolve, quando você ouviu essa frase, o que passou na sua cabeça? Por um momento foi um raio de esperança, né? Porque o médico falou, começa a fazer academia, pai, vai resolver. Foi um raio de esperança, mas infelizmente eu fui passar por não uma segunda consulta, mas eu fui passar por uma consulta mensal e eu perguntei para o especialista, moço, um primeiro médico que me atendeu mandou fazer academia, porque falou que ia ajudar a tapar a musculatura, ia ajudar a tapar. Ele falou, infelizmente não vai, porque aonde sua costela é afundada, infelizmente já não é músculo, é cartilagem, não tem o que trabalhar ali. Então, infelizmente foi um raio de esperança me dado à toa. Me deu esperança, mas hoje em dia não tem mais o que fazer. Só a cirurgia mesmo para resolver. É isso, Júlio. Então, e a mãe também falando, né? Quando a mãe recebeu essa notícia, não só essa, mas como outras notícias também, né, Josefa? De que o filho poderia até perder a vida, né? Como é que chegou essa notícia para você? Foi a primeira vez que a gente foi na PUC. Eu fiz todos os exames que o médico pediu. Aí, na hora da consulta, ele pediu pro meu filho tirar a camisa, meu filho tirou, ele examinou, aí pediu para ver os exames. Aí ele falou assim, olha, mãe, seu filho, ele tem pouco tempo de vida. Aí eu fiquei muito assustada, eu comecei a chorar, eu liguei para a madrinha dele, que ela é médica, o padrinho dele também é médico. Ela disse, não, vamos correr atrás disso, vamos ver, se a cirurgia não for tão cara, a gente faz uma vaquinha, a gente paga. Aí eu perguntei se ali tinha algum médico especialista, eles falaram, o doutor Marcelo Assad, aí a madrinha dele me ajudou a pagar a consulta. Aí eu fui, o doutor Marcelo examinou ele, aí ele disse, não, mãe, seu filho não vai morrer, é conversa, mas seu filho precisa fazer a cirurgia, aqui na PUC, eu não vou deixar você ir aqui na PUC, porque você vai brigar com o estado de São Paulo. Eu vou te mandar para o Marugate, que você vai brigar com Campinas, com o prefeito de Campinas. Aí tá indo no Marugate, aí primeiro era o prefeito que não queria comprar o material, aí agora em janeiro, no retorno, que eu fui com meu filho, o doutor Marcelo me mostrou o e-mail que o diretor do Marugate mandou para ele se recusando a comprar o material. Tá vendo, Júlio? Então, o ponto de tudo isso está travado no Hospital do Marugate, porque a prefeitura, segundo aqui a própria mãe e o Pedro, já foi assinado, né, esse documento liberando a compra desse material pela própria prefeitura. Sim. Agora o que falta é o Hospital Marugate
comprar esses equipamentos para fazer a cirurgia aqui do Pedro, né? Então a gente está, lógico, buscando essas respostas para tentar solucionar o quanto antes possível, para deixar o Pedro aqui mais tranquilo. O outro ponto também, Júlio, é que essa cirurgia custa em média R$90 mil. É um valor absurdo, né? R$90 mil, absurdo, que eu falo assim, pelo salário que nós estamos hoje, as condições, hoje você está atualmente desempregada, como é que fica, né, saber que custa R$90 mil uma cirurgia dessa na situação que nós estamos aqui hoje? É muito desesperador, porque assim, eu pago aluguel, não tenho a menor condições de juntar um dinheiro para pagar a cirurgia do meu filho. Eu acho que assim, eu até falei assim para ele, que eu teria coragem de vender o meu rim, o meu coração, para ele fazer a cirurgia, para ele ficar bem. Mas infelizmente eu não posso fazer isso. É o relato da mãe, né, Júlio? A mãe, só quem é mãe sabe, né? Quem é pai sabe. Mãe acaba defendendo o mesmo filho, faz de tudo para ver o filho sorrindo, para ver o filho bem. E a mãe quer ver aqui o Pedro voltar a sorrir o quanto antes possível, voltar a ser feliz, voltar a fazer atividades, andar de bicicleta, fazer uma caminhada e seguir na carreira aqui de fisiculturismo, que é o que ele quer seguir no futuro dele, e não ficar dependendo aqui de tomar remédio aí depois dos 21 anos, até aí remédio de 90 anos, enfim. Então a gente está aqui acompanhando esse caso. Eu quero agradecer aqui o Pedro, a Josefa, por receber a gente bem aqui na casa deles aqui no Santa Genebra, e contar um pouco para quem está em casa, para todo o Brasil também, um pouco dessa história. Essa história é um caso, não é um caso isolado, porque existem mais histórias espalhadas por todos os cantos do Brasil. A gente está mostrando uma história aqui em Campinas, uma história, e quantas outras histórias tem espalhadas aí pela região de Campinas. E o bacana também, só reforçar, Júlio, é que a Josefa, como ela relatou, a gente reforça aqui mais uma vez o compromisso do jornalismo da RFTV de trazer para você que está em casa o seguinte: a Josefa parou uma equipe de reportagem, a Larissa Menezes, nossa repórter da tarde, parou a nossa repórter para conversar, para relatar. Porque ela falou, já tentei diversas outras equipes, diversas outras emissoras e ninguém me deu atenção. A Larissa pegou ali os dados, passou para a nossa produção, para o João, e imediatamente entrou em contato com a Josefa para marcar da gente vir aqui hoje para conhecer um pouco mais. E a importância da gente ressaltar aqui a força do jornalismo da RFTV é isso, né? Você que está em casa também, tiver de repente alguma denúncia, alguma reclamação, sugestão, tem algum caso parecido, algum caso semelhante, pode mandar um WhatsApp, pode entrar em contato com a nossa equipe, que a gente faz de tudo para mostrar e tentar solucionar esse problema, viu, Júlio? Com certeza, Fábio. Pode colocar o WhatsApp aqui na tela, Lucas. 3449-4618, esse é o nosso WhatsApp. Se você conhece algum caso parecido, manda para a gente também, para mostrar para o órgão público, para mostrar para Campinas e toda a nossa região, o estado de São Paulo como um todo, que não é um caso exclusivo, não é um caso, né, diferente de outras pessoas também. Que esse tipo de equipamento que pode ser comprado para o Pedro no Hospital Mário Gatti aqui em Campinas para fazer essa cirurgia, que é um dinheiro, obviamente, que vem de órgãos públicos, é um dinheiro que é oriundo de impostos que nós pagamos para esse tipo de caso, para outros tipos de casos. Porque é muito fácil, né, chegar e aumentar imposto para tudo quanto é lado, mas efetivamente a população precisa. Vocês não queriam, por exemplo? Pode tirar, pode deixar as imagens aqui. Eu agradeço ao Pedro, agradeço a Josefa, ao Fábio Oliveira, ao Marcos Gatti, ao nosso produtor, João Lucas Dionísio, que acabou disponibilizando, né, essa reportagem para que esse caso pudesse vir à tona, para que os órgãos públicos possam ver com mais carinho e não brincar com o sonho das pessoas. Não brincar ou desdenhar. O desdém é a pior coisa que existe. Quando você desdenha de um sonho, quando você desdenha de uma possibilidade que é real. É possível fazer essa cirurgia. Através do Estado, através do município, através do governo, não interessa. Essa cirurgia precisa ser feita. Outros casos assim precisam também ser feitos. E por aí vai. Então nós estamos trazendo esse caso aqui, não como o único dessa cirurgia que necessita de uma atenção pública, porque é caro, é mais de R$90 mil uma cirurgia dessa, mas nós estamos tratando de caso de um sonho. Vocês não queriam a cara de Campinas? Campinas também pede ajuda na saúde de vez em quando. É só ir nos hospitais, ninguém é cego. Tá aí a cara de Campinas.
A identidade. A identidade de Campinas requer também um pouco de ajuda. Por parte de órgão público, por parte de impostos que os campineiros pagam. É o caso da galera do Santa Genebra. Nós vamos atrás dessa resposta, nós vamos atrás dessa possibilidade, porque é uma possibilidade real. Já pedimos, inclusive, uma nota para a Rede Mário Gatti, através também da nossa produção, João Lucas Dionísio à disposição, inclusive, para ouvir o órgão público e trazer uma resposta sobre esse caso do Pedro e da Josefa, que a Josefa, de uma forma desesperada, que eu falo sempre aqui, ninguém para uma reportagem para se expor, sendo que não esteja desesperado. São os casos de sumiço de pessoas, são os casos de cirurgias de forma urgente que a gente precisa, casos de saúde, casos de desaparecimento. Ninguém vem à tona em uma rede de televisão, por maior, por menor que seja, para trazer a situação, para se expor dessa forma, sendo que não precise de verdade, sendo que a situação não esteja incomodando de verdade, sendo que não seja um sonho que possa estar sendo ceifado por uma possibilidade real de um imposto que a gente paga, que há a possibilidade sim de fazer essa cirurgia. Por isso que nós estamos trazendo esse caso na abertura do Tá No Ar Campinas. 10h41. Eu desejo muito boa sorte para o Pedro, para a Josefa, porque nós estaremos nessa também em busca de respostas, em busca de uma possível solução, em busca de termos públicos para que a gente possa trazer o quanto antes, quem sabe, uma solução diante desse caso. Tá certo, minha gente? Sistema de saúde não é fácil para ninguém. Ninguém gosta de estar na porta do hospital batendo, pedindo ajuda. Só faz quando precisa. E quando precisa, normalmente, muita gente não é atendida. Não estou falando exclusivamente de Campinas, não. Tem muita cidade na nossa região que pende a um lado muito triste na saúde. Aliás, é um problema generalizado do Brasil, do mundo também. Mas nós nos refletimos apenas a nossa região, porque se cada um fizer a sua parte, se cada prefeitura, se cada cidadão fizer a sua parte, o mundo melhora. Então não adianta a gente pensar no que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, sendo que aqui no nosso quintal o problema é iminente, como é que estamos trazendo agora. Muito obrigado ao Pedro, obrigado também a Josefa por atender a nossa reportagem nesse pedido de ajuda que nós estamos fazendo, inclusive aqui também na RFTV.